Glória a Jesus, Timóteo, bem-vindo. Romanos capítulo 2, verso 2. Quantos acharam, digam amém. Olha o que diz a palavra de Deus aí. E não vos conformeis com esse mundo. Bem a introdução aí, isso. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não é? Vamos ler juntos, vamos lá? Romanos capítulo 2, verso 2. Talvez você não tenha a mesma tradução que a minha, não tem problema, mas lendo a sua vai dar praticamente o mesmo caminho, parecidas palavras, né? Vamos lá? E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Diga comigo, boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos lá mais uma vez, vamos lá? Boa, agradável e perfeita. Coisa boa demais, não é não? Olha para o seu irmão, diz assim, olha, a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e é perfeita. Amém? Pai, nós te louvamos por esse momento tão gostoso. Pedimos tua graça sobre essa palavra e que ela venha de encontro aos nossos corações. É a nossa oração em o nome de Jesus. Amém. Amém. Como você pode dizer amém a essa palavra? Pode sentar, querido. Estamos aqui falando sobre maturidade. Uma das coisas que a pessoa madura, uma pessoa madura em Deus, ela tem, uma das características é que ela busca a vontade de Deus. Uma das coisas da pessoa madura, porque a pessoa que não tem maturidade, muitas vezes ela não quer, não se importa com a vontade de Deus. A pessoa que ela é madura, ela busca a vontade de Deus. Ela quer saber o que Deus tem de opinião sobre aqueles assuntos, não é? Uma frase muito falada hoje é, se Deus quiser. O que tem gente que fala isso toda hora. Se Deus quiser, não, queira Deus, se Deus quiser, né? E essa ideia de vontade de Deus, ela está muito na boca do povo, assim, né? Falando essas frases prontas. Mas, por outro lado, a pessoa não quer saber a vontade de Deus. Ela só está falando assim que espero mesmo que isso aconteça, né? Se Deus quiser, isso vai acontecer. Na verdade puxa, eu gostaria mesmo que isso acontecesse. Mas Deus mesmo ali não está em foco, né? Olha, nós temos dúvidas quase em toda a nossa vida, não é verdade? Por exemplo, quem nós vamos namorar? É uma primeira dúvida que, não é? Já logo surge, né? Depois, vestibular. Pastor, que vestibular eu vou fazer? Carreira, moradia, filhos, pastor. Quantos? Quantos que é a vontade de Deus que eu tenha, né? 1, 2, 15, pastor, né? Aposentadoria. Pastor, qual é o caminho para eu me aposentar? Agora, ainda mais com as mudanças no governo atual. Meu Deus do céu, como é que eu me aposento, pastor, nessa situação, né? Cirurgia. Pastor, vou fazer cirurgia. Estou aí com uma cirurgia marcada. É ou não é a vontade de Deus? É ou não é, pastor? Quantas vezes a gente escuta isso dos nossos irmãos? Ministério, para onde que eu vou? O que eu vou fazer? O que eu vou servir? Como é que eu vou servir a Deus? E essas dúvidas todas, elas preenchem o nosso coração. Mas sabe o que eu descobri na Bíblia? A Bíblia diz isso em Efésios 5,17. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Então, saber a vontade de Deus é uma ordem, um desejo real de Deus. Ele está dizendo aqui para nós, entendei qual é a vontade de Deus. Vou repetir isso. Você e eu devemos entender qual é a vontade de Deus. Diante dessa placa da minha vontade e a vontade de Deus, eu tenho que saber qual é a vontade de Deus.
É uma ordem, se é uma ordem, preste bem atenção nisso, se é uma ordem, não pode ser impossível. Porque nenhuma pessoa justa, e Deus é justo, vai dar uma ordem para você que você não possa cumprir. Então, se Ele está dizendo, olha, você tem que saber a vontade de Deus, você tem que saber a vontade de Deus, você tem que saber a vontade de Deus, é porque essa vontade, ela de alguma maneira a gente vai poder tateá-la, senti-la, vê-la, descobrir. Isso deve ser um desafio real para nós, né? E Romanos 12, 2 diz justamente que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E alguém pode dizer, por que eu tenho que saber a vontade de Deus? É porque ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, a vontade de Deus para todos nós, não é? Então nós precisamos entender a vontade de Deus por esses motivos. E eu queria compartilhar com vocês algumas frases sobre a vontade de Deus. E a primeira que eu quero colocar é, tem a minha vontade e a vontade de Deus. Às vezes isso se une. Deus tem a mesma vontade que eu tenho. Mas em alguns momentos pode acontecer de Deus ter uma vontade parecida, mas não possível. Passa de mim esse cálice sem que eu beba. Todavia não faça a minha vontade, mas a tua vontade. Veja que Jesus coloca bem claro, a minha vontade e a tua vontade. A minha vontade não é passar pela cruz. A minha vontade não é sofrer. A minha vontade não é sangrar. A minha vontade não é ser chicoteado. A minha vontade, essa é minha, mas faça a tua. E quando Jesus coloca isso para nós, Ele está dizendo que muitas vezes eu e você vamos ter momentos que a gente não vai querer passar, nem beber o cálice que Deus tem para nós bebermos. E ali Jesus está deixando bem claro a vontade de Deus e a vontade dEle. Talvez nós sabemos que quando Jesus estava falando esse momento antes da cruz, era um momento de festa em Jerusalém. A festa da Páscoa estava acontecendo. E quem é que não gosta de uma boa festa? Quem é que não gosta de comer bem, de ter momentos saudáveis, gostosos com os amigos? Jesus está dizendo para o Pai, eu prefiro ir para a festa, mas o Senhor está me pedindo para ir para a cruz. E aí, nesse momento, qual é a sua vontade e a minha vontade? Elas começaram a ser descobertas naquele momento. É bom concordar com Deus quando a vontade dEle se coincide com a minha. É gostoso você dizer, puxa Deus, que bom, quando o que você quer é o que Ele quer. Mas é um desafio nós passarmos pela vontade de Deus quando o que Ele quer é o oposto ao que eu quero naquele momento. Deus não é um gênio da lâmpada, sempre dizendo sim ao que eu quero. Tem momentos que Ele quer o que eu não quero. E é esse momento que nós mostramos a maturidade. Segunda coisa que eu gostaria de dizer para você sobre a vontade do Senhor é que a vontade de Deus, né, tem essa questão. Leve sempre a sua dúvida a Deus em oração. Pastor, como é que eu vou saber a vontade de Deus? É bem claro, se você pegar a cruz do Getsemane, Jesus Cristo está em oração levando a Deus a sua dúvida. 1 Pedro 5,7 diz, lançando sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Então, se você quer saber a vontade de Deus, use a oração. A Bíblia diz que a oração não é uma repetição de palavras. Jesus Cristo ensinou o Pai Nosso, não para que você simplesmente fale o Pai Nosso trocentas vezes ao dia, mas que você tenha um modelo de oração. O modelo de oração do Pai Nosso é maravilhoso. Ele glorifica a Deus, ele fala sobre o reino de Deus, ele fala sobre as nossas necessidades de pão na mesa, que simboliza qualquer necessidade que você tenha, e ele termina ali perdoando, e, enfim, é um belo modelo de oração. Mas olha o que Pedro diz, lance sobre ele a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então o que é que você tem que fazer quando você quer descobrir a vontade de Deus? Pega o que você tem como dúvida e lança sobre ele. Senhor, o que eu tenho que fazer nesse momento? A Bíblia diz, embora muitos achem que não,
talvez alguém esteja aqui nessa noite achando que Deus não está olhando para você, mas Deus trouxe você essa noite, nesse lugar, para dizer que sim, Ele cuida de você, louvado seja o Senhor. Mas Ele está te convidando, se você quer saber a vontade dEle, a pegar o que você tem de dúvida na vida e levar até Ele e lançar sobre Ele a sua dúvida. Como você pode dizer amém a isso? Terceiro lugar, pastor, eu quero saber a vontade de Deus. O que eu devo fazer? Terceiro lugar, consulte sempre a palavra de Deus. 2 Timóteo 3,16. Podemos ler juntos lá? Vamos ler juntos? Vamos lá? Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Toda a escritura, ela é divinamente inspirada, é o que diz a Almeida atualizada. Toda a escritura, toda a Bíblia, ela é a palavra de Deus ao nosso coração. E ela funciona como uma bússola, você pode ver ali a Bíblia e uma bússola na frente. Ela funciona como uma bússola, ela vai, na sua vida, ela vai ensinar, ela vai redarguir, ela vai corrigir e ela vai instruir você para aquilo que você quer. Então, pastor, eu quero saber qual é a vontade de Deus. Ótimo, irmão. Então vamos ler a Bíblia. Não, pastor, eu queria uma resposta pronta assim. Não, é pronta, é só você ler. Não, pastor, eu queria uma irmã, não é da igreja, mas uma irmã que estava um dia frequentando, ela me telefonou e disse, pastor, eu vou trocar, querido, eu acho que está dando interferência aqui, pode ser? Posso trocar? Ok. Uma irmã me procurou uma certa vez e disse, pastor, eu queria assim que você orasse a Deus por uma resposta de oração. Pois não, querido, pode falar. Ela não é daqui, fique em paz, irmão. Ela falou, pastor, eu estou gostando de um homem, quero saber se é da vontade de Deus. Eu falei, tá, mas me conta um pouquinho mais. Não, sabe o que é, pastor? Eu estou no meu casamento e eu não gosto do meu casamento. E ele também está no casamento dele, também não gosta. E eu quero largar o meu marido, ele quer largar a esposa e a gente quer se juntar. O que você acha, pastor? Eu falei, já veio a resposta. Ela falou, é mesmo? Já Deus falou com você? Falou que você deve cuidar do seu casamento, ser feliz com o seu marido e largar a mão de querer se adulterar com outro irmão aí. Não, pastor, eu queria uma coisa que descesse assim, numa nuvem e te inspirasse. Eu falei, não, já desceu, irmã, está aqui, numa nuvem me inspirou. A Bíblia. Não, pastor, irmã, você não está entendendo o que está revelado, não precisa de Deus falar. Sabe qual é o grande problema, queridos irmãos? Eu queria dizer essa frase, na verdade, se preocupe mais com os 99% que já está revelado na Bíblia, do que com 1% que você tem dúvida. Vou repetir isso. Se preocupe mais com os 99% que já está revelado, do que com 1% que você tem a dúvida. Ou seja, pastor, qual marca de suco de laranja eu vou tomar? Filhão, isso não está na Bíblia, né? Não está. Mas disso você deve cuidar do seu corpo. Então vê qual é a melhor, tal. E meu amigo, vai beber seu suco de laranja, amém? E nem precisa me telefonar, amém ou não? Agora, se já está revelado o princípio, então se preocupe mais em obedecer os 99% que já está revelado, do que com coisinha da sua cabeça. Conheça a palavra, estude a palavra, louvado seja Deus. A pastora Guerra está falando que o Yahvé vai voltar, aleluia! Porque é a tua chance de melhorar na vida. Porque toda sexta-feira nós estamos estudando profundamente a palavra de Deus. É um curso que passa pela Bíblia toda. Você nunca mais será a mesma pessoa, porque Deus vai mudar você e você vai conhecer o Deus poderoso dessa palavra. Aleluia! Posso escutar um amém? Amém. Posso escutar um glória a Deus? Amém. Então vê se você me anima, hein, irmão. Aleluia. Querido, olha, se você quer vir só o culto de domingo para ser cheio da graça e da vontade, do poder de Deus, vai ser mais lerdo o negócio. Mas se você quer mergulhar na palavra, quer estudar a palavra,
Meu amigo, essa é a sua chance. Vamos estudar a palavra de Deus. Toda sexta nós estamos aí. Por que nós estudamos a Bíblia? Porque quanto mais você estuda a Bíblia, mais você conhece a boa, a perfeita, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quanto mais eu estudo a palavra, mais eu sou um homem feliz. Eu posso dizer isso. Quantos podem dizer amém a essa palavra? Em muitos casos, nós não precisamos nem orar a respeito. Por exemplo, pastor, é da vontade de Deus que eu me envolvo com uma pessoa casada? Não. Não, pastor, sabe o que é? Eu queria, sim, uma sensação espiritual, um choque elétrico. Irmão, a resposta ainda vai ser não. Pastor, é da vontade de Deus que eu namore com alguém que não seja cristão? Não. Porque Ele vai te levar para o lado que não é de Deus. Pastor, é da vontade de Deus que eu cole na prova porque eu passei uma semana difícil? Não. Seja honesto. Então tem respostas que elas já são claras. Pastor, é da vontade de Deus que eu roube? Não. Pastor, então o que está revelado, como você pode dizer amém? Amém? Já está dito por Deus. Ele não precisa te revelar, porque já está revelado. Eu sei que muitas vezes é dolorido, passar pela cruz foi dolorido, sim. Sangrar foi ruim, muito. Foi dolorido para Cristo na cruz, ele não era um fantasma, ele era uma pessoa. Foi dolorido para ele? Foi. É dolorido às vezes para nós? Tem hora que o mundo vai querer que você faça o caminho fácil? Vai querer dar para os jovens tudo, menos a verdadeira paz? Vai. Mas o jovem que é cristão vai dizer, eu quero a verdadeira paz que vem de Cristo. É uma decisão, filho. Então, na verdade, nós temos aqui que Deus nos dá algumas dicas. Primeiro, informe-se lendo a palavra e estudando. Deus fala pela Bíblia. Muitas vezes você faz uma pergunta para Ele e a resposta está na leitura da sua semana. Você faz uma pergunta para Deus e a resposta vem ali, na semana, você está lendo a Bíblia e diz, parece até que Deus me escutou. E escutou. E a resposta vem pela leitura da própria palavra de Deus. Você diz, não é mesmo que Deus falou comigo através da leitura? Seus princípios formam a vontade de Deus. Os princípios revelados da Bíblia formam a vontade de Deus. Como é que eu me informo sobre a vontade de Deus? A vontade de Deus está aqui. 99% está aqui. Se faltar alguma coisa, Deus vai te dar, mas está aqui, a base toda está aqui, a orientação está aqui, os princípios estão aqui. Ele não vai te dar a marca da pasta de dente que você usa, mas Ele vai te mandar cuidar dos seus dentes. Então, a orientação, o caminho, o trajeto está aqui. Quarta coisa, não seguir pelos seus sentimentos. Provérbios capítulo 16 diz isso. Vamos ler juntos aí, dá para todos lerem, vamos lá? Há caminho que parecem direitos. Uau! Aqui numa outra tradução diz, para o homem existem caminhos que parecem direitos, mas os seus caminhos, o seu fim, são caminhos de morte. Então, por exemplo, sentimento e achismo não faz parte para dirigir o seu futuro. Mas sabe o que é, pastor? Esse caminho me parece direito, mas Deus está nele, mas Deus te orientou, a Bíblia é a favor desse caminho. Não, pastor, não consultei nada disso, eu só estou indo pelo meu sentimento. O meu sentimento, rapaz, tem uma frase que eu escuto tanto a mídia lançar, seja em filme, seja no dia a dia, é a seguinte frase, vá pelo teu coração. O que o teu coração te manda? Rapaz, é a pior frase que alguém pode escrever. Porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. E aqui está dizendo aqui em Provérbios que há caminhos que parecem direitos. Se você for pelo seu coração e pelo seu sentimento, você não levanta às 6h30 para ir trabalhar. Ô pastor, eu estou sentindo aqui, por isso que eu não fui trabalhar hoje, pastor, eu estou sentindo. Eu estou assim,
Rapaz, para com isso. Se você for para o seu sentimento, você não levanta e vai trabalhar. Meu irmão, põe a roupa e vai trabalhar. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus não gosta de preguiçoso. Então vai trabalhar em nome de Jesus. Rapaz, tem que trabalhar? Que história é essa que eu estou sentindo? Então Provérbios há caminhos que parecem direitos, mas o seu fim é caminhos de morte. Parece direito para você, mas não funciona. Parece direito, parece legal, parece que seus amigos todos vão por aquele caminho e só você não está indo, mas ué, e daí? Você vai contra a maré em alguns momentos? Sim, vai, ué. Não só em alguns, muitos. Então alguns caminhos parecem direitos, mas na verdade são caminhos de morte. Então, vontade de Deus não está nesse caminho. Muitas vezes seus sentimentos podem ser verdadeiros, mas muitas vezes os sentimentos falham. Então, eles não são base para você guiar sua vida pelos sentimentos. Quinta coisa, para descobrir a vontade de Deus. Ouça os conselhos de Deus pelos conselheiros. Olha o que diz aqui Provérbios 11, 14. Na multidão dos conselheiros há segurança. Vamos ler juntos? Vamos lá? Na multidão. Mais uma vez, vamos lá? Na multidão. Pode o teclado, por favor? Na multidão dos conselheiros de segurança. Quem é que Deus guia você para tomar uma decisão? Olha, se você é um jovem, você não é chefe de sua família, possivelmente Deus vai guiar usando seu pai e sua mãe. Ah, pastor, meu pai e minha mãe, você não conhece? Não, eu não conheço. Nem todos os pais e mães aqui. Conheço realmente. Mas geralmente Deus usa. É difícil o pai que não ama seu filho. Difícil. Né? Pode ter, tem vários até. Tem vários casos hoje. O mundo moderno está meio esquisito. Mas, na verdade, várias vezes que eu vejo, na igreja pelo menos, Deus vai usar o pai e a mãe. Vai chegar e falar, filho, vamos por esse caminho aqui, está certo. Agora, às vezes o pai e a mãe, ele fala meio direto com a gente. Não é igual seu amiguinho lá que quer falar o que você quer ouvir, né? Porque amigo é não, o que você quer ouvir não vou falar o que você quer. Amigo verdadeiro fala a verdade. Né? Então, às vezes, a vontade de Deus, você está buscando a vontade de Deus, mas você não quer escutar o que vai contra você. Você quer ouvir a palavra de Deus, você quer que Deus chegue para você e diz, assim diz o Senhor, sua mão, o que você tocar vai ser ouro, a sua família não sei o quê, e tal, você quer esse tipo de profecia, meu amigo. Você só quer o que vai para o teu coração bem. Você só quer aquilo que agrada o teu ego, aquilo que mexe com você, para fazer você uma pessoa melhor, às vezes você não quer escutar. E o grande problema nosso, digo nosso, incluso nisso, é que às vezes os conselheiros de Deus vêm falar para nós, e a gente demora, ou às vezes nem escuta. Os conselheiros de Deus é o pastor. Quando as pessoas tomam decisões, sem conversar com o pastor, decisões sérias na vida, decisões dramáticas, decisões que mexem com o futuro, sem passar, pastor, ora comigo. Ou então, vê um parceiro de oração na igreja, irmão, ora comigo. Porque Deus vai usar desde o menor ao maior. Uma vez eu entrei na igreja, antes de eu ser pastor, eu entrei na igreja, eu estava fazendo seminário, mas estava exausto, estava entregando trabalho, estava fazendo um monte de coisa, e eu fui exausto para a igreja. Aí eu cheguei aqui na igreja, tinha uma menininha, de uns 5 anos de idade, como todo mundo estava ocupado, eu era bem amigo dela, a família era muito minha amiga, eu cheguei, me ajoelhei e falei, você pode orar por mim? E ela pegou o óleo assim, tacou o dedinho dela e tocou na minha cabeça. Eu senti um arrepio que veio de cima e embaixo, me arrepiou assim, e toda aquele canseira minha sumiu. Uma menina de 5 anos de idade, ela falou simplesmente, Jesus, cuida do James. Só isso. E Deus me curou naquela hora, por causa de uma criança. Você está escutando o que Deus está falando com você? Deus usa criança, Deus usa gente no meio do ponto de ônibus, Deus usa o parceiro do seu trabalho, Deus usa pastor, Deus usa uma mensagem de domingo, Deus usa um toque no seu coração.
dizendo: ei, acorda, eis que eu estou querendo falar com você, está na hora da tua vida ser uma bênção na minha mão. Acorda, meu filho, acorda, minha filha. Conselheiros de Deus. Agora a Bíblia diz: cuidado com os ímpios. Olha que diz aqui: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Meu amigo, você quer destruir teu casamento? Vai conversar com um amigo lá que não tem nada de Deus para você ver. Já larga logo, cara, já está perdendo tempo, já era para ter largado aí. É ou não é? Um filho drogado, você vai conversar com alguém que não tem Deus, larga esse filho, não, vai dar só problema, isso aí não. Então uma pessoa ímpia, ela tem uma visão completamente diferente do poder de Deus. Pois eu vou dizer para você que muitos filhos estão aqui dentro dessa casa, porque seus pais não desistiram deles. Muitos casamentos estão de pé, porque um dos cônjuges não desistiu de amar. Então, se você olhar lá para o ímpio, meu amigo, já era. Ele diz: não olhe para isso, cuidado com o seu orgulho. Pessoas dizendo assim: eu cuido de mim mesmo, pastor. Eu e Deus já deu. Não deu não, meu filho. Não deu porque Jesus deixou a igreja. Sabe por que Ele deixou a igreja? Porque você sozinho não vai dar conta. Aí Ele deixou um grupo de irmãos chamado igreja, que quando você não está bem, você começa: pastor, estou tomando uma decisão, mas eu vou tomar. Não vai não, vou morar aqui. Sexto passo para você ver a vontade de Deus: examine a providência de Deus. Vontade. Vamos ler lá em João capítulo 12, vamos lá? Ora, havia alguns gregos, verso 24, na verdade, Jesus está aqui nessa passagem, eu vou explicar para você entender, só pus um pedacinho. Ele está indo para a cruz, mas antes de ir para a cruz, vem um pessoalzinho grego falar com ele. E na Grécia era muito comum naquela época que eles queriam pessoas famosas para falar nos seus concílios e tudo. Então, Jesus foi chamado pelos gregos, olha que chique, né? Era o mundo da época. Era Aerópago, eram os grandes teatros da época romana, era aqueles lugares que nós temos até hoje em Éfeso, por exemplo. Você pode ver nas fotos, ainda existe um anfiteatro enorme de mármore, coisas preciosíssimas. Eles reuniam só gente inteligente para debater e tal. E Jesus está indo para a cruz e encosta os gregos e diz: não, nada de cruz não, vem aqui falar para nós, vem ser famoso, vem ser uma pessoa. Jesus falou assim: espera um pouquinho, você não está entendendo. Não, legal, o convite é bom, né? Deve até pagar bem, mas espera um pouquinho. Do que a gente está falando? No projeto de Deus, agora essa que é a questão. A providência é justamente isso. No projeto de Deus para a minha vida, não cabe agora. Antes talvez poderia até ter ido, mas agora eu tenho que ir para a cruz. No projeto de Deus para a minha vida, isso não cabe. Eu tenho um empregão para você, e o empregão que eu tenho para você é o seguinte: você abandona a igreja, deixa isso de lado, você vai passar 3 anos fazendo um curso. Você vai falar um pouquinho: 3 anos aonde? Aí disse que um médico chegou para uma senhora e falou assim: minha senhora, só tem que deixar ele na igreja pelo menos aí uns 6 meses. Ela ficou assustada, falou: mas e a igreja? Meu, pode ficar sossegado que a igreja vai muito bem, sim, a senhora. A igreja vai se manter. Ela falou: você não entendeu, doutor, eu que preciso da igreja. Como que eu vou ficar 6 meses em casa? Hoje nós louvamos a Deus pela internet que chega nos lares, mas eu quero dizer para você, irmão, que tem coisa que não cabe no projeto de Deus para a sua vida.
Pode ser famoso, pode te dar um bom salário, mas tem coisa que não cabe no projeto, na providência. Se quando você olha, eu quero saber a vontade de Deus, e alguém diz, não, a vontade de Deus é que você faça tal coisa, e essa tal coisa, ela vai gerar atitudes e orações e a tua força para aquilo. E se a vontade de Deus na tua vida está descrito no teu coração, muita coisa não cabe nesse projeto. Como, por exemplo, para Jesus não cabia ser famoso para os gregos agora, naquele momento. Talvez antes, se os gregos tivessem convidado. Mas ali era uma armadilha. Muitas coisas que vêm para a nossa vida como bênção, não são bênção. Era muito mais legal ir com os gregos do que morrer na cruz. Essa proposta foi feita dias antes da cruz. Muito mais gostoso humanamente ir lá para os gregos do que para a cruz, lógico. Mas Jesus falou, não, isso não cabe agora. Não foi para isso que eu nasci. Olha que frase linda, não foi para isso que eu nasci. Para que você nasceu? O que tem de Deus dentro de você? O que Deus fala com você? Para que você nasceu? Jesus está falando, eu não nasci para ser famoso na Grécia. Eu nasci para morrer na cruz. E se um grão, olha que lindo que Jesus fala, que se um grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer dará muito fruto. Jesus está dizendo, se eu morrer na cruz, muitos se levantarão para a glória de Deus. Eu sei que o mundo está me oferecendo, eu sei que a Grécia significa, mas eu sei que se eu morrer na cruz, eu vou levar muito mais gente do que na Grécia. Sétima coisa, tem coisas que você saberá pelo caminho com Ele. Isso é legal, não é? Diz assim, Salmo 37:4, busquei ao Senhor e me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. E Provérbios 3:6, reconhece-o em todos os seus caminhos e Ele endireitará a sua vereda. Reconhece-o em todos os seus caminhos e Ele endireitará a sua vereda. Quer dizer o quê? Quer dizer que, na verdade, conforme você vai andando com Deus, algumas coisas Ele vai te dizer pelo caminho. Ele não quer você travado na vida, filho. Pastor, enquanto Deus me falar, eu não vou sair daqui não. Isso às vezes não é correto. Deus quer que você vai andando. Você não sabe ainda a resposta de Deus, vai andando com Ele. Jesus, eu não sei ainda, se para a direita ou para a esquerda, mas para trás eu não volto, então vamos embora. E você vai andando, e Ele vai respondendo conforme você anda, conforme você caminha, conforme você está indo passo a passo, Ele vai respondendo para você no seu dia a dia. O que está dizendo aqui, olha, tem coisa que só andando com Ele que você vai saber. Você pode dizer amém? Tem. Oitava coisa, voz do Espírito Santo. Olha o que diz em João 14:26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Olha, o Espírito Santo, o Consolador, vos ensinará. Agora em João capítulo 10:27 diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Repete comigo, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Mais uma vez, vamos lá, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Deixe-me dizer, um dos maiores segredos da palavra de Deus é que as ovelhas de Cristo ouvem Ele falar. Ouvem Ele falar. As ovelhas de Cristo ouvem. Olha, querido, eu quero te falar para você essa noite. Você veio aqui porque você escutou Jesus falar com você. É verdade. A gente está aqui porque a gente escuta Deus. Pastor, mas você não sabe como está lá em casa. Não, eu não sei. Mas você veio aqui, sabe por quê? Porque você escutou Deus falar, vamos lá, eu vou. Quero sim. Eu quero aprumar meu coração com o seu. Eu quero estar perto da tua voz. Eu quero ouvir o Senhor falar. Eu quero ouvir o Senhor dizer o meu nome. Oh, coisa linda é Deus falar o nosso nome. E lá no interior do nosso coração, no interior da nossa vida, você diz,
Oh, eu entendo que Deus está me chamando. Esse caminho de fé é um dos caminhos mais lindos da palavra. Ele diz aqui que o Espírito Santo vos ensinará e ele, as ovelhas de Cristo vão ouvir a sua voz. Eu me lembro que um dos momentos mais difíceis da minha vida, assim, era achar uma esposa para que eu pudesse caminhar. E eu me lembro que eu estava lá no sul, e o pessoal estava orando, e eu orando. Falei, Senhor, dá graça para eu poder achar minha esposa. E eu sempre olhei uma coisa, irmãos, cada um tem a sua fé, né? Cada um tem uma fé de tamanho do que quer. Eu orava, falava, Senhor, me dá o endereço dela que eu vou buscar. Eu orava, cada um ora o que quer, né? Tem gente que no desespero diz, Senhor, qualquer um que entrar por aquela porta é esse, né? E entra às vezes cada um que você diz, Jesus, não brinca comigo, próximo então. Aleluia, né? Mas, meu amigo, você tem que saber qual é a vontade de Deus. Eu falei para Deus, eu não quero casar com uma pessoa qualquer. Eu quero casar com uma pessoa que ame a tua obra, que queira o Senhor, né, que me ame. Eu me lembro que eu estava lá eu estava num congresso no Rio Grande do Sul, e orando a Deus. Aí eu falei, Senhor, fala comigo. Eu estava ministrando, inclusive... tinha pessoas ali naquela região que também queriam se casar. Eu comecei a ficar meio desesperado, porque o ser humano ele quer cumprir algumas coisas em sua vida, uma delas é o casamento. E o que tem de jovem hoje perdido nos seus sentimentos é um absurdo. Ele busca no sexo, ele busca em tantas coisas achar, não é, o seu valor, achar o amor do pai que não teve, o amor da mãe que não teve. Ele busca tantas coisas e acaba não achando nada, porque o verdadeiro amor é aquele que está em Deus. Ele diz, Deus é amor, aleluia, Deus é amor. Você não achou Deus, você não achou amor de ninguém. Nenhum outro amor vai conseguir dar para você o que o amor de Deus te dá. E aí a pessoa entra no desespero, e todo jovem quer se casar. Eu me lembro que eu estava no Rio Grande do Sul clamando a Deus, aí Deus me deu algo poderoso que vai ser inclusive o próximo, não precisa mudar ainda não, mas é o próximo que diz, que é justamente sobre sonhos. Eu tive um sonho muito claro, e nesse sonho que eu tive, eu estava num carro, e eu estava no passageiro, né? E um amigo meu mesmo, da cidade de Nova Odessa, foi membro ali na igreja de Nova Odessa, que eu pastorei também. Hoje está a pastora Patrícia lá, né? Mas ele tinha um óculos com um fundo assim, grande, né? E não por nenhum desprezo, não estou falando por desprezo, foi o que aconteceu no sonho. Ele não conseguia enxergar, o óculos dele estava muito ruim, e estava meio que numa chuva, um tempo esquisito. E ele fazia assim com os olhos, ele que estava na direção, e eu estava do lado, sentado do outro lado. E tinha um outro amigo meu que eu conheço até hoje, e até hoje ele é assim, ele já veio aqui na igreja. Ele começou onde a Isa está assistindo, lá no último banco, e ele foi parar onde os irmãos estão aqui nesse outro banco. Ele não consegue ficar 20, 30 minutos parado, o pé dele balança, ele fica assim, isso acontece todo tempo. E ele saiu de um canto aqui, ele já veio aqui e foi para outro canto, e no sonho ele estava assim, no banco de trás, indo para um lado, para o outro, um lado para o outro, um lado para o outro, e eu falando, Deus, o que é isso? E ele, aí Deus falou assim para mim, você não achou tua esposa ainda? Por causa da tua ansiedade. Cara, o que é uma coisa ruim na vida é ansiedade. Ou coisa que vai contra a gente é ansiedade. O camarada ansioso não acha. Pode estar na frente dele, ele não acha. Pode estar perto dele, ele não acha. A ansiedade, você não achou ainda porque você é muito ansioso. Segunda coisa, você não achou sua esposa ainda porque você é míope. Eu falei, puxa, agora pegou firme, né? Aí eu olhei e falei assim, pô, mas se eu sou míope, porque o que o míope tem problema? Ele tem problema de ver, né? Ele olha e vê tudo embaçado. Eu falei, então é agora, se é miopia. Então se é miopia é que está na frente, eu não estou vendo. Aí eu fui, na época era o Orkut, amém, irmão? Amém? Quem é da época do Orkut? Levanta, quem lembra? Não, para, gente, não é possível. Quem lembra? Levante a mão. Obrigado, irmão. Não é assim também, né?
Aí fui lá na época do Orkut, peguei a minha lista do Orkut. Aí eu comecei, bom, se eu já vi, tá por aqui. Comecei a primeira, bom, essa casou, tá fora. Essa é feia, não quero de jeito nenhum. Essa aqui... Aí cheguei lá numa tal Girl. Eu falei, é essa mesmo, vou telefonar. E ela estava lá orando numa reunião feminina, orando, dá o meu marido, Jesus, dá o meu marido. E eu dizendo, dá a minha esposa. Aí deu casamento, aleluia. Glória a Deus, já deu até filho, né? Porque a gente tem que saber, agora pode mudar, a gente tem que saber entender as manifestações de Deus, dos sonhos, das manifestações do Espírito. Você pode dizer amém? Olha, a Bíblia diz que José teve sonhos. Ele sonhou com sol, com lua, com estrelas. A Bíblia diz que Jacó foi dirigido por Deus por sonhos. A Bíblia diz que ele viu uma escada e um lugar onde anjos desciam e subiam. A Bíblia diz que Paulo viu um rapaz da Macedônia. A Bíblia diz que Daniel interpretou os sonhos do rei Nabucodonosor. Sonhos muitas vezes direcionam a nossa vida. Agora, nem todo sonho é de Deus, claro, né? Se contrasta, se é contra a Bíblia, não é um sonho de Deus. Geralmente os sonhos de Deus, eles têm detalhes que não saem da tua cabeça. Você diz, sonhei tal coisa, e eu não estou conseguindo esquecer. Faz uma semana e o negócio está na minha cabeça, está lá. Porque o sonho de Deus é uma coisa diferente. O sonho de Deus precisa de interpretação. E porque nosso Deus não é um Deus de confusão. Eu quero dizer para você, para a gente finalizar. O nosso Deus, Ele fala. Vou repetir isso. O nosso Deus, louvado seja Deus, Ele fala. A Bíblia diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu estou incomodado, eu e minha esposa conhecemos a Lorena aqui, que disse que sentiu de vir aqui. Isso é verdade, eu não conheço você, mas algo Deus quer trabalhar na tua vida, porque as ovelhas dele ouvem a sua voz. Sabe, a gente está caminhando num lugar e de repente Deus se diz, uau, as minhas ovelhas, disse Cristo, ouvem a minha voz. Isso significa que Deus fala, isso significa que nós escutamos. Significa que a igreja, apesar de muita coisa errada que a gente vê fora, muitas notícias de infantilidade, ou disso e aquilo, o nosso Deus, aleluia, Ele é um Deus vivo e fala conosco. Porque tentaram na cruz matar Jesus, depois tentaram enterrá-lo. Enterraram Jesus numa tumba. E aí o Império Romano fechou com uma pedra. E veio o imperador e selou a pedra, dizendo, eu não quero que esse Deus fale, que esse Deus salve, que esse Deus cure. Mas louvado seja Deus que ao terceiro dia o nosso rei ressuscitou. E a pedra foi tirada. E ele fala com a sua igreja. Esse Deus fala. E Deus está dizendo para mim, para você, que a vontade dele, ela é boa, perfeita e agradável. E quando você se dá com isso, com os dons, com os ministérios, e se nessa noite você está muito apreensivo, precisando que Deus fale com você, nós vamos ficar de pé enquanto a equipe está vindo. Diz, pastor, essa palavra falou comigo. E se você quer sair do seu lugar, vir até o altar de Deus, dizer, ó Deus, como eu preciso que o Senhor fale comigo. Vou convidar você a sair do seu lugar e vir até a frente. Enquanto a equipe está adorando, você tem essa chance de vir até o altar de Deus.
Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, só Tu és, Senhor. Ah, eu sou Teu. Sobre todos é o Teu Jesus, fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, só Tu és Jesus. Oh, eu sou Teu, eu sou Teu. Essa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, só Tu és, Senhor. Ah, eu sou Teu. Todos é o Teu Jesus, fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, só Tu és Jesus. Ah, eu sou Teu, eu sou Teu. Sai do seu lugar, venha para frente. Nós vamos estar orando pelo povo de Deus, para que Deus fale com a sua vida nessa noite. A voz do Espírito Santo é uma voz mansa. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele fala de várias maneiras. Fala através da Bíblia, fala através de um pastor, fala através de alguém da igreja, fala quando nós oramos. Se você quer escutar essa voz, sai do seu lugar, venha para frente. Talvez a sua vida nessa noite precisa ser tocada por Deus. Essa é a hora de você sair do seu lugar. Fala, Deus, quero escutar a sua voz. Quero escutar a tua direção. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me. Se esse é o teu caso, sai do seu lugar, venha para cá. Deus, orienta a minha vida. Fala ao meu coração. Vem mais pertinho do altar, chega mais perto, por favor. Converse com Deus, coloque sua dúvida, coloque
coloque as suas questões. A Bíblia diz: lançai sobre ele a vossa ansiedade. Aleluia. A pastora Guerre vai estar orando. Aleluia, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor Deus, porque nós sabemos que o Senhor fala conosco, Pai, através da palavra, através do louvor, através de irmãos, de familiares, de conselhos e diretamente conosco, Pai, muitas vezes em sonhos, em visões, e como nessa noite, nesse altar, Pai, eu sei que o Senhor está falando e ministrando ao coração de cada um, Pai, porque a Tua palavra diz: aquele que busca, encontra. Aquele que busca, encontra. E, Senhor Deus, se o Teu povo veio até o altar, Senhor Deus, para Te clamar e pedir: fala comigo, eu sei que hoje eles encontram a Tua presença, encontram a Tua resposta, a Tua direção, Pai, em nome de Jesus, Pai. Passeia no meio do Teu povo, vai ministrando, Senhor, vai enchendo os corações, vai trazendo certezas, vai tirando, Senhor Deus, as questões embaçadas, Pai, que talvez muitos estão querendo enxergar, mas não conseguem. Ah, Senhor, quantos corações ansiosos, às vezes com a vista lá numa situação futura, estão perdendo coisas preciosas do momento, Pai. Então ajuda, Senhor Deus, a cada um entender qual é a Tua boa, perfeita e agradável vontade, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, tudo que não é do Senhor, Pai, muitas vezes o inimigo planta tantas coisas no coração, nos casamentos, nas famílias, Pai. Questões, Senhor Deus, que vão se tornando fortalezas, Pai. Eu vejo, Senhor Deus, famílias, Senhor Deus, sendo divididas por questões de fortalezas, coisas que estão ali há tanto tempo e não querem ser resolvidas, Pai. Ah, Deus, quebra, Senhor, quebra fortalezas nessa noite, Pai, que possam ser rompidas, Pai, coisas que foram plantadas por Satanás, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Abre a nossa visão espiritual, Deus, completa, Senhor Deus, o tanque. Quantas pessoas, mulheres, homens, Senhor Deus, vieram até esse altar com sede e fome, porque o tanque está baixo, está vazio, precisa ser enchido para que o carro não pare, para que a situação não pare, para que a vida não fique estagnada, Pai. Então vem, Senhor, inunda o Teu povo, Senhor Deus, com a Tua presença, com os Teus milagres, com as Tuas revelações, Pai, em nome de Jesus. Ah, Deus, nós oramos também por aqueles que nos assistem pela internet, que o Senhor seja ali com eles, que a Tua revelação seja com eles, Pai, em nome de Jesus, Pai. Encha essa igreja, Pai, encha, Senhor Deus, o Teu povo da Tua presença, Pai, e que nós não saímos daqui, Pai, sem uma direção Tua, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Momento de adoração, de entrega, de falar contigo, Pai. Nós lembramos, Senhor Deus, que não é tempo, Senhor Deus, são dias difíceis, Pai, não é tempo de nós nos alimentarmos, Senhor Deus, às vezes só de domingo. Ajuda-nos a termos uma vida de intimidade contigo. Ajuda-nos a termos uma vida de intimidade, Pai, onde nós podemos buscar a Ti, a Tua palavra, orar a Ti, conversar contigo e o Senhor nos responder, Pai. Tem pessoas, Senhor Deus, que muitas vezes vêm no altar apenas no domingo, Senhor, para falar contigo. Deus, muda isso. Eu vejo pessoas fazendo propósitos de mudança de vida. Ajuda essas pessoas, Pai, em nome de Jesus, Pai. Nós oramos também, Senhor Deus, intercessão pela vida do irmão João, Senhor Deus, que foi internado. Esteja com ele ali, Pai. Cuida, Senhor Deus, em nome de Jesus, estenda a Tua mão de poder,
que ele possa ser levantado e restaurado pela tua mão, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Louve ao Senhor com todo o teu coração. Aleluia. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos. Abre, Senhor, abre os olhos, Pai, em nome de Jesus. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Declare com todo o seu coração. Aleluia. És incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor. Que faz mudar o mundo. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Que você retorne para sua casa mais cheio, mais fervoroso, pronto para ouvir a voz de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Que o amor de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as santas manifestações e a consolação do Espírito Santo nos acompanhe, Senhor Deus, durante essa semana, ministrando o teu povo, falando conosco, Pai, em nome de Jesus, Pai, é que nós oramos e te agradecemos. Aleluia. Glória a Deus. Pelo Senhor, marchamos sim no seu exército. Poderoso é sua glória, será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Vencemos a batalha e toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Como Messias, achamos-se em suas mãos a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha e toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá.
os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Como Messias, marchamos sim em suas mãos, a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória. Vencemos a batalha e toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Deus abençoe a sua semana.